Vamos lá. Aqui dá um tempo aí. A matéria é o seguinte. São as 5 vias que Santo Tomás de Aquino utiliza para fazer o quê? Explicar racionalmente a existência de Deus. Claro, ele já acreditava na existência de Deus, mesmo sem essas 5 vias que provam a existência de Deus, por conta da fé, da esperança, da caridade que ele já tinha. Ele já era um santo antes mesmo de propor essas teorias. Essas 5 vias, no caso. Essas 5 vias, ele vai recorrer muito também a um outro filósofo que eu já passei para vocês no primeiro bimestre, que é alguém se arrisca a dizer aí, com base no título do que é o primeiro movimento, o primeiro motor? Eu passei isso no primeiro bimestre. A primeira via é o quê? Vamos lá. Movimento, primeiro motor. De onde que vem isso? Aristóteles. Eu passei para vocês. Vocês se recordam da questão de potência e ato? Não? Então, ao longo do texto aqui da leitura, vocês vão se recordar e vão perceber que Santo Tomás de Aquino utiliza muita coisa que é de Aristóteles, né? Vou começar a leitura e vou explicando à medida que eu for lendo. A primeira via fala de um fato do mundo, o movimento. O sentido da palavra movimento aqui não é simplesmente a locomoção de um lado a outro, mas a modificação dos entes. O que vocês entendem por isso? Ele está querendo dizer aqui o seguinte: movimento não é simplesmente, por exemplo, eu pegar essa garrafa, tirar ela daqui, colocar aqui, ou eu abrir e tomar um pouco de água. Movimento não é só mover coisas de um lado para o outro. Movimento não é só no sentido natural e físico. O movimento que ele está querendo propor aqui é no sentido metafísico e lógico. Em que sentido? Uma coisa que antecede a outra, que antecede a outra, que antecede a outra, que antecede a outra. Uma coisa que sucede a outra, que sucede a outra, que sucede a outra e por aí vai. É nesse sentido que ele está tratando do movimento aqui. É uma lógica, no caso. É a lógica do movimento, é isso. Não necessariamente a passagem do tempo, porque o tempo é movimento. Então, o movimento, ele é, vamos dizer assim, é a origem do tempo, né? O tempo, a gente pode cair no erro de relacionar tempo à marcação do relógio, por exemplo, de 24 horas. Mas isso é só uma mera convenção, né? No espaço, essas horas não fazem o menor sentido, porque, dependendo de onde o cara esteja no espaço, ele pode estar o dia inteiro dia. Não, o tempo que né? fala é o passado, presente. Só que essa noção de passado, presente e futuro, na lógica aqui do movimento, tanto de Aristóteles quanto de Santo Tomás de Aquino, a gente tem que entender mais metafisicamente ainda do que isso. Porque passado, presente e futuro, normalmente a gente entende como coisas concretas, sólidas, físicas, empíricas. Não é tanto assim nesse sentido, é mais metafísico ainda. No sentido de simplesmente uma coisa que está antes da outra, de uma coisa que está após a outra. E a coisa que está ali em ato. Isso é importante. Deu para entender a forma que ele está tratando o movimento aqui? Então vamos prosseguir. Percebemos pelos sentidos que as coisas se movimentam. Foi o primeiro exemplo que eu dei. O movimento no sentido mais simples da coisa, né? De tirar uma coisa e levar para o outro lado. Nossos sentidos atestam com toda certeza que neste mundo, este mundo aqui empírico, algumas coisas se movem. Ora, tudo que é movido por outro. Ou seja, essa garrafa, ela não tem o princípio do movimento em si mesma. Para que ela se mova e até mesmo para que ela viesse da não existência para a existência, precisou de um ser em ato que a fizesse existir, que a tirasse de potência e a colocasse em ato. Então, ora, tudo que é movido por outro. Eu sou o termo do movimento dessa garrafa. Eu e o ser humano de modo geral, fomos nós que criamos isso. Todas essas coisas que estão aqui na sala. Tranquilo até aí? Nada se move que não esteja em potência em relação ao termo de seu movimento. Foi o que eu acabei de dizer. Nada se move que não esteja antes em potência em potência em relação ao termo de seu movimento. O termo do movimento disso daqui é eu. Tranquilo? Isso é bem simples. Ao contrário,
né? O que se move, o faz enquanto se encontra em ato. Tudo que se move já está em ato, já está atualizado. Se ela está aqui presente, eu estou bebendo a garrafa, ela já está cumprindo a função dela. Então, ela não é mais algo em potência, ela já está em ato. É uma garrafa que serve para armazenar líquido, aquela questão toda da essência, da substância, dos acidentes, e já está cumprindo a função dela, já está se atualizando. Estou bebendo água, porque ela está em movimento já. Santo Tomás diz que, antes do movimento, os seres estão em potência. Isto é, possuem a possibilidade de se tornar diferentes do que são. Ao se moverem, a potência se transforma em ato, a atualização. Essa parte aqui agora que é importante. Se tentarmos regressar a fim de buscar a origem, vamos perceber que origem que é essa? A origem dessa lógica do movimento metafísico que eu estava dizendo, que uma coisa sempre vai anteceder a outra e que uma coisa sempre vai suceder a outra. Se tentarmos regressar a fim de buscar a origem dessa coisa, dessa lógica de movimento, vamos perceber que é necessário ter um primeiro motor, não movido por nenhum outro senão Deus. Por que isso é necessário? Se a gente for regressar ao infinito nesse negócio de vai uma coisa antes da outra, antes da outra, antes da outra, e depois uma coisa, depois da outra. Por que é necessário que exista um primeiro motor, que é Deus, e que é puro ato? Por que essa regressão não pode ser infinita? Exatamente, perfeito. Nada, o que faz de nada? Nada. Nada gera nada. Então, se não existe uma coisa que é puro ato, no início, na origem de tudo, não poderia haver nada, porque potência é ausência. Se essa garrafa existia em potência, ela não existia. Ela tinha o potencial de vir a ser alguma coisa. Se uma pessoa tem potencial para se tornar um médico, um professor, alguma coisa do tipo, ela tem potência, ela não é ainda. Ou seja, o que ela é com relação àquilo que ela pode vir a ser, nada ainda. O nada gera nada. Então, a potência não pode ser a causa primeira de todas as coisas. Tem que ser puro ato. E esse puro ato, ou seja, uma coisa que existe desde sempre, é até falta de respeito chamar de coisa, porque a gente está falando de um primeiro motor que é Deus. Né? Esse ser, ele tem que existir desde sempre em puro ato, porque ele gerou todas as outras coisas que têm potência. Tranquilo até aí? Deu para entender? Não, se não entendeu, pode falar. Nada? Não, assim, alguma coisa você entendeu, só pode falar. Nada. Entrou por aqui, saiu por aqui. Você estava onde? Eu tava prestando atenção. Uhum. Eu não tava nem mexendo no celular. Não, eu sei que você estava prestando atenção, mas assim, alguma coisa você entendeu, Su. Você só não está conseguindo explicar o que você não entendeu. Ah, não? Vamos lá. Você nasceu de seus pais, certo? Você era em potência, dentro de seu pai e de sua mãe. A partir do momento que eles atualizaram essa potência de fazer a Maria Luísa, você passou a existir em ato. Beleza até aí? Até aí tranquilo. Seu pai e sua mãe não existiam em ato. Precisou que seu avô e sua avó, em potência, que tinham dentro deles seu pai e sua mãe, atualizassem essa potência e gerassem seu pai e sua mãe. Certo? Só que seu pai e sua mãe existiam em potência, eles não existiam. O que fez com que eles passassem a existir era a existência da sua avó e do seu avô. Ou seja, a necessidade aí sempre de uma coisa em ato, certo? De uma coisa estar existindo. Por quê? Porque se a gente for regressar até o fim, até a origem, se a gente chegar num ponto que é só potência, essa potência não existe. Ou seja, é o nada. O nada não gera nada. Então, o princípio não pode ser o nada. O princípio tem que ser tudo. E esse tudo é o quê? Deus, primeiro motor. Entendeu? Sério mesmo? Sério. Então tá bom. Eu acho que sim. Não precisa dar, não dá exemplo. Não precisa dar. Olha só, não, deixa isso. Não precisa não. Depois ela conclui na cabeça dela. Essa matéria, olha só, essa matéria aqui, ela não é muito simples. Isso é metafísica pura. Teve uma escola que eu estava passando no quadro ainda e um aluno perguntou para mim, professor, isso é matéria de faculdade? Falei, é. Ele, mas você vai passar isso assim pra gente? Falei, vou, porque
Eu acredito que vocês têm condições de entender. E também é só adaptar, entendeu? Dá para trazer para uma linguagem sem tanto jargão da filosofia universitária, entendeu? Dá para entender. Se ela quiser dar exemplo, pode ser que ela se confunda, entendeu? Deixa ela interiorizar isso primeiro e depois ela entendeu. Não precisa desafiar a menina. Aí tem as... Que isso, a gente sabe que você consegue. Ué, acreditando no seu potencial que a gente... Vamos lá. Aí tem as 4 máximas que ele coloca lá, né? Que eu coloquei em algarismo romano. No mundo, algumas coisas são movidas. Óbvio, né? Então, isso aqui é uma característica de Santo Tomás de Aquino. Ele é considerado doutor da igreja, ele é considerado um filósofo do mais alto nível, porque ele tem um método que vai graduando do nível mais baixo, do nível mais simples de entendimento, até as coisas mais complexas. Assim, a gente consegue ir subindo nesse degrau de entendimento. Então, ele começa. No mundo, algumas coisas são movidas. Aí, a segunda máxima. No mundo, tudo que é movido por outro. Foi o que eu disse. Né? Se algumas coisas são movidas, é porque algo move aquelas outras coisas. Terceira máxima. Não se pode preceder até o infinito. Gente, vocês estão conversando aí. Presta atenção, eu não acabei. Ainda tem mais uma via para poder explicar. Vão cair 2 na prova. Terceira máxima. Não se pode preceder até o infinito nos moventes e movidos. Foi aquilo que eu falei. Você não pode fazer essa regressão até o infinito, entendeu? Precisa da justificativa. Precisa de Deus. Sim, precisa de algo que seja o puro ato. Precisa de uma origem, entendeu? Logo, é necessário, vou concluir com isso que você acabou de dizer. Logo, é necessário um primeiro motor não movido por outrem, ou seja, não movido por outra coisa, que é Deus. Ponto. Tranquilo a primeira via? Na prova não vai cair nada muito complexo, não é prova de dissertação, vocês não vão ter que escrever nada, então é só memorizar essas coisas, entender, e tá bem, tem umas questões que são bem tranquilas, assim, eu tipo, pergunto qual que é o nome do filósofo que propõe aquilo, então, olha só, é Santo Tomás de Aquino, e o filósofo grego que ele se baseia é Aristóteles. Agora vamos para a segunda via. Vai vir, vou cair 1 e 2? Vai cair só a primeira e a segunda. Vamos lá, acompanha aí também. Segunda via, causa eficiente. Isso aqui vocês lembram, né? Causa, das 4 causas que eu passei de Aristóteles. Sim. Que eu até fiz o desenho, que tinha a causa material, a causa formal, isso. Então, para vocês verem que ele é bem aristotélico nesse sentido. E o Aristóteles também tinha chegado a essa conclusão de que precisava ter um primeiro motor que era puro ato, que dava origem a todas as outras coisas. Só que ele não chamou de Deus, mas ele se diferenciou dos outros filósofos gregos porque na Grécia Antiga, naquele período, eles eram muito panteístas. O que é isso? A existência de vários deuses, né, que não existia um Deus criador, né, uno, que nem no cristianismo. Né? No cristianismo a gente acredita que Deus é unitrino, mas isso é um mistério mais complexo. Mas o Aristóteles, ele já acreditava nessa unidade de Deus. Né? Nós, católicos e cristãos, também acreditamos na unidade de Deus. Porém, ele é 1 e 3 ao mesmo tempo, que não é uma contradição. Né? Mas isso aí é papo para teologia, não vou entrar nisso agora. Mas é só para mostrar que o Aristóteles ele foi o primeiro, na verdade, que começou a entender que o ser criador precisava ser um só. Né? Não existiam vários, e esse ser criador era a origem de todas as coisas. Né? Mais importante que qualquer outra coisa. Platão, os outros filósofos não acreditavam nisso, que existia um ser criador só responsável por todas as outras coisas. Segunda via, causa eficiente. A segunda via observa que tudo depende de uma causa para agir e existir. Todo efeito existe porque teve uma causa. Ela tem forte semelhança com a primeira. Ela o quê? A segunda via. Tem forte semelhança com a primeira via. Mas nessa, os seres dependem de uma causa eficiente para existir. Enquanto naquela, observa-se a necessidade de uma causa motriz. O que é isso? Causa motriz é causa motora. Na primeira via, eu falei de coisas mais simples. Pegar essa garrafa e tirar ela daqui.
Eu comecei a entrar na causa eficiente a partir do momento que eu expliquei que para tirar a garrafa do estado de potência precisava de uma pessoa, um ser humano, para inventar a garrafa e criar a garrafa. Esse ato de criar a garrafa é a causa eficiente. É o ser, que é o termo, ou seja, é a causa eficiente da garrafa. É aquele que faz a garrafa, aquele que produz. Ou seja, gera, coloca em movimento. Se regressarmos na relação causa e efeito, chegaremos a uma causa primeira, não subordinada e não causada. Não subordinada é o quê? Que ela não está submetida a nenhuma outra causa, né? Ela não é efeito de outra coisa, ela é causa primeira. Pois não pode ser causada por outra. Caso contrário, não seria a primeira, nem poderia ser absolutamente independente no agir e no causar. Ou seja, se ela fosse dependente de outra coisa, ela não seria independente e causaria todas as outras coisas de forma independente. A essa causa eficiente primeira chamamos Deus. Deu para entender? É quase a mesma coisa que a primeira via. Quase a mesma coisa. A única diferença é que ele adiciona o quê? A questão da causa, né? Que existe, além desse ato, que é o primeiro, a origem de todas as coisas é puro ato. E além de ser puro ato, ele também é causa eficiente, ou seja, ele fez todas essas outras coisas. É a mesma coisa de dizer que o primeiro motor, que é Deus, além dele ser puro ato, ele também é causa eficiente de todas as coisas. Ele é criador também. Entendeu? Só isso. E aí tem as máximas também. É bem semelhante à primeira via. No mundo, todas as coisas têm uma causa eficiente. Nada pode ser a causa eficiente de si mesmo. Interessante isso aqui. Eu dou origem a mim mesmo? Não, eu expliquei que seu pai e sua mãe que deram origem a você. Ou seja, precisou de outro ser para dar origem a você. Entendeu? Nada é causa eficiente de si mesmo. Eu não me crio, eu não me gero. Né? Isso não existe. Nada pode ser a causa eficiente de si mesmo, foi o que eu acabei de dizer. Não é possível que se proceda até o infinito nas causas eficientes. É a mesma coisa. Não é possível que se proceda até o infinito naquela regressão de ato e potência. Na causa eficiente é a mesma coisa. Porque se tem uma coisa que vai criar outra, ou seja, é uma causa eficiente, é criador, tem que ter algo que tenha criado antes. E se teve algo que criou antes aquilo que foi criado, esse algo que criou antes, ele não pode ter sido criado por outro, porque regressaria ao infinito. E chegaria num ponto que a gente teria uma coisa que foi criada por si mesmo, o que é impossível. Uma coisa não se cria por si própria. Entendeu? Então precisava de uma coisa que não foi criada por nenhum outro, ou seja, Deus. Ele não foi criado por nenhum outro, ele só criou. E ponto. É essa a quarta máxima. Logo, existe uma causa primeira eficiente, que é Deus. Tranquilo? Eu não entendi muito bem a diferença entre uma e outra. A diferença é o seguinte. Na primeira via, ele está tratando... Na segunda via, na verdade, ele está tratando de quase a mesma coisa que na primeira. Só que ele adiciona mais uma coisa. Ele adiciona a questão das 4 causas de Aristóteles. De que nessa relação de ato e potência, de que uma coisa antecede a outra e que a origem tem que ser puro ato, essa origem que é puro ato, ela também é causa eficiente. Ela é uma causa criadora. Por quê? Porque tudo que existe foi criado por outro. Está aqui, ó. Nada pode ser causa eficiente de si mesmo, ou seja, nada pode ter sido causado por si mesmo. Certo? Aí o pessoal chega e pergunta, não, mas então Deus se autocriou. Não, ele simplesmente existe, entendeu? Ele não se criou, porque essa ideia de criação vem a partir do momento que existe o puro ato, que é ele próprio, lá da primeira vida. Então essa causa eficiente primeira é ele mesmo. Ele não se criou, ele é, entendeu? Ele simplesmente existe e ponto final. Isso é muito metafísico, isso é muito abstrato, mas é assim. A lógica leva a entender que tem que ser dessa forma. Deixa eu tentar pegar uma conclusão. Você me fala se eu certo ou está errado? Pode ser. Vamos lá. O São Tomás de Aquino, o objetivo dele inicial é provar a existência de Deus. Racionalmente só. Por quê? Por que ele quer fazer isso? Porque na época dele, já ele está ali situado no ano de 1100, mais ou menos. Naquela época, e um pouco antes, já existia uma corrente muito cética e já existiam alguns ateus também. E existia muitas críticas também à Santa Igreja Católica, principalmente no sentido de que
ela não se preocupava tanto assim em formalizar, em sistematizar cientificamente provas para a existência de Deus. Tratava da coisa de uma forma mais romântica, só pela fé, né, sem usar muita razão. Então ele viu que existia essa necessidade até mesmo no trabalho de apostolado com esse pessoal que era descrente, entendeu? Mas pode continuar. E aí na primeira via, então, ele comprova a existência de Deus pela... Na primeira via ele já prova só usando a questão do ato e potência. Perfeito. Vai regredindo Isso. aquilo Mas tem mais outras 5 vias que ele já vai... Isso. E em sequência, como ele faz esse método de escada, né, onde ele vai progredindo na quantidade de informação que ele vai soltando para fazer essa comprovação dele, ele insere mais um posicionamento. Que é não mais um posicionamento. Não é mais uma tese. Não mais uma tese. Ele acrescenta mais uma característica. Mais uma necessidade, entendeu? Mais um fato. Na verdade, a causa eficiente não é um... Como é que você disse? Uma tese. Não, antes disso. Você falou uma... Você falou uma palavra. Ele adiciona mais um... Condição não. Você falou ele adiciona mais um ingrediente. Um negócio assim que você falou. Não é isso. Ele adiciona mais uma característica. Ele adiciona mais um fato, entendeu? Tá, joga mais um degrau ali. Isso. E aí a segunda via, então, é ele falando que nada se cria e por isso exige... Nada se cria por si sozinho, mesmo. Isso. E por isso exige uma necessidade de que outro crie e regredindo novamente tendenciaria ao infinito e no final, isso é impossível. se criaria. Isso. Entendi. Sacou? Matematicamente falando, sabe quando a gente fala assim 0,99999? Você sabe que aquilo não é tecnicamente infinito, né? Ele tende a ser 1. Por exemplo. Então, nessa forma seria assim, nada pode existir desde sempre, senão esse algo teria se criado em algum momento. Nada, olha só. Não é bem por aí. Alguma coisa, ou seja, tudo tem que existir desde sempre, porque o nada gera nada. Ou seja, tem que existir uma coisa desde sempre. Em potência. Não, em ato. Em ato. Então você entendeu. Tem que existir desde sempre uma coisa em ato. Por quê? Porque senão essa coisa seria impotência. E se ela fosse impotência, esse ser que é Deus, ela não seria nada. A potência não pode ser causa de si mesmo. O ato é causa de si mesmo. Só que essa causa de si mesmo, ela não se criou. Ela simplesmente é. Ela existe. Porque essa ideia de criar, ela depende primeiro de um criador. Primeiro. E se esse criador fosse criado por outro, essa regressão tenderia ao infinito e nunca que se teria uma causa primeira, que é absolutamente necessária e lógica que exista, entendeu? É necessário que exista algo de puro ato. Então, não é o objeto sendo atualizado de posição. Não. O ato é. Você consegue entender? Aquele que faz a ação. Isso, é aquele ser que põe tudo em movimento. Eu acho. O raciocínio é muito interessante, ele é do mais alto nível de complexidade. Por quê? Porque esse primeiro criador, que é Deus, que a gente entende como primeiro motor e causa eficiente de todas as coisas, ele não pode ter sido criado por outro. Por quê? Porque se ele fosse criado por outro, ele não seria o ato. Não seria o ato primeiro, causa de todas as outras coisas. Certo? Isso aí está na primeira via. Logo, e ele coloca outra coisa também. A causa eficiente, ou seja, nada é causa de si mesmo. Uma coisa é causada por outra. Ou seja, a tendência é mesmo ir regredindo ao infinito. Certo? Só que uma coisa não pode ser causa de si mesmo. Uma coisa precisa de outra coisa de uma outra causa eficiente que faça ela existir, que dê origem a outra coisa. Então, isso já prova por si só que o seguinte, uma coisa precisa de uma causa. Isso é um ponto, exatamente. Só que a causa primeira, a causa eficiente primeira,
ela não pode ter sido causada por nenhuma outra, porque senão ela deixaria de ser aquilo que ela é. Exatamente. Ou seja, você chegaria na mesma... Ou seja, isso. Essa ideia de causa eficiente chega num momento em que ela ou seja, ela meio que se anula. Por quê? Se é necessário um criador, e que tudo que criado foi criado por outro, tem um ponto que isso tem que ter um basta. Tem que ter uma coisa que simplesmente que não foi criado por nada. Entendeu? Porque para existir o 2, existe o 1. O 1 é diferente do 2. Se o 1 fosse igual ao 2, o 1 não seria 1. Ou seja, tem que ter uma causa eficiente primeira que é totalmente diferente de todas as outras coisas. O 2 não gera o 1. É o contrário, o 1 que gera o 2. E por aí vai. O 2 gera o 3 e por aí vai. O 0 gera o quê? 0. Então, esse 1 ele tem que ser diferente de todas as outras coisas, entendeu? Então, não se aplica a Deus, por exemplo, essa lógica de um ser não pode ser causa eficiente de si mesmo. No caso de Deus, ele não é causa eficiente de si mesmo. Ele simplesmente é. Você tem que entender essa palavra é. O ele está relacionado também à noção de eternidade. Simplesmente é. É daquela forma, desde sempre. Entendeu? O sempre, ele existe. O eterno existe. E o eterno é diferente daquilo que é corruptível, daquilo que é infinito. O infinito não é a mesma coisa que eterno. Isso é uma ideia que as pessoas têm que é um pouco confusa. As pessoas tendem a achar que eternidade e infinito é a mesma coisa, mas não é diferente. O eterno está acima do infinito. Porque o eterno, ele simplesmente é. Ele é o que gera o infinito. O infinito é uma sucessão de fatos e antecedência de fatos. O eterno é acima daquilo. O eterno simplesmente é desde sempre. Esse argumento que ele usa, essa máxima que ele coloca na segunda via, a princípio parece anular a ideia e a prova da existência de Deus. Mas não, ela só colabora. Porque quando ele fala, uma coisa não pode ser causa eficiente de si mesmo, ou seja, Deus é simplesmente a causa eficiente de todas as outras coisas. Ou seja, ele não teve uma causa eficiente. Porque precisa haja necessariamente uma causa eficiente primeiro. E diferente de todas as outras coisas. A natureza de Deus é diferente de todas as outras naturezas, por causa disso. Da mesma forma que a natureza de eternidade é diferente da natureza de infinito. Tranquilo? Só uma observação. Quando se fala que a geração do 1 não se dá por meio do 2, é num sentido meramente matemático, no sentido de geração mesmo. Pode-se entender também da mesma forma que se entende que geração 90 vem após a 80 e não ao contrário. Mas se a gente for entender no nível natural, o 2 pode gerar 1. Duas coisas podem gerar uma só, ou várias coisas podem gerar uma só. A geração do 1 sendo impossível por meio do 2 é no sentido de sucessão de acontecimentos, ordem cronológica, ordem lógica, né? É nesse sentido.